Olá, boa noite. É com alegria que estamos começando mais um Estrada de Damasco na TV. Este programa é organizado pelo Centro Espírita Nova Era, aqui em Guaxupé, que está localizado na Rua Tiradentes 620. E como toda semana, nós convidamos você para a nossa palestra pública, que acontece às quintas-feiras. Este programa hoje tem a colaboração da Daniela. Muito obrigada, viu, Daniela? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar de Jesus, da doutrina espírita. Então, a Daniela preparou para nós um assunto assim que é muito importante para a nossa reflexão, para nós procurarmos ser mais felizes, que é uma questão que mexe demais com o nosso coração, com os nossos sentimentos. A mágoa e o perdão. O Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta o capítulo 10 e o capítulo 12 com bastante estudos em relação ao perdão. Nós temos aqui no capítulo 10, perdoai para que Deus vos perdoe, né? Então essa relação do perdão nosso com o nosso irmão, para a gente também se sentir em paz, né, com a lei divina. O reconciliar com os adversários, então também é muito importante isso, né? Nós procurarmos fazer as pazes. E adversário aqui, Daniela, não é naquele sentido de inimigo feroz, não, é quem tem pontos de vista diferentes que muitas vezes a gente também se desentende, né? São as várias situações do cotidiano, né, que a gente se depara. É, isso a Daniela vai trazer para nós daqui a pouquinho. Também nesse mesmo capítulo 10 tem o item, subtítulo, não julgueis a fim de que não sejais julgados. E aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra, que também vai fazer aquela referência da passagem de Jesus e a mulher adúltera, né? Como instrução dos espíritos, nós temos o perdão das ofensas, que também é um conteúdo maravilhoso, fica a sugestão para leitura mesmo do Evangelho. E lá no capítulo 12, se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Que eu acho que esse tópico aqui que a gente vai desenvolver mais hoje, né, Daniela? Isso, exatamente. Então eu vou te passar a palavra, fica à vontade. Isso, nossa proposta hoje, nós refletirmos sobre essas passagens do Evangelho, em que Jesus nos convida, nos recomenda sempre ao perdão, ao amor ao próximo. Então, são dificuldades que nós ainda enfrentamos, assim, até de perdoar ofensas leves, situações corriqueiras. Então, esses ensinamentos nos ajudam a compreender esse ensinamento de Jesus e a importância do perdão, de conseguirmos introduzir o perdão na nossa vida. Então, por isso, nós vamos começar falando primeiro sobre a mágoa, para que a gente possa entender o perdão, compreender o caminho do perdão. É importante também a gente entender a mágoa. Antes de falarmos da mágoa, precisamos compreender que todos nós possuímos emoções e sentimentos. E trazemos uma educação que já viemos de várias e várias existências, que nos leva a reprimir esses sentimentos e não a questioná-los, a trabalhá-los, a dar um significado para eles, compreendê-los. Então, muitas vezes a gente se vê até assim induzido a determinar o que a gente pode e o que a gente não pode sentir. Então, precisamos entender que emoções é natural e sentimento é a consequência da emoção. Emoção são respostas químicas, neurais, que quando o nosso cérebro é submetido a um estímulo, a uma memória, ele tem uma reação. E o sentimento está relacionado a como nós nos sentimos a essa emoção, como nós reagimos a ela. Então, a gente entender isso faz já uma distinção, que é natural que tenhamos emoção quando a vida nos propõe desafios, quando nós somos submetidos a estímulos externos, a uma memória cerebral que nós já trazemos estimulada. Então, não existem sentimentos bons ou ruins, existem sentimentos. E eles precisam ser trabalhados, eles precisam ser compreendidos, para que a gente possa ter a capacidade de, vamos dizer, trabalhar uma emoção, um sentimento negativo. A gente tem que procurar compreender o que ele tem a nos ensinar.
Então, toda emoção e sentimento, ela é estrutural, ela é básica para nós. As emoções, elas nos mostram como nós reagimos perante os desafios da vida. É a forma como nós vivenciamos, como nós nos interagimos com o mundo. Então, entendê-las e aprender a lidar com elas nos ajuda também a nos desvencilharmos de emoções que nos canalizam para sentimentos negativos. Porque culturalmente nós recebemos uma educação de que é feio ter raiva, é feio ter mágoa, é feio, e aí a gente realmente reprime. Só que reprimir não significa que o sentimento, não vai virar que sentimento. Ele não existe. Então, na verdade, temos que aprender a trabalhar com isso para corrigir o que tiver que ser corrigido, melhorar, né? Por aí. Exatamente. Né? Então, como foi bom você ter tocado, Daria, nessa parte, porque o que seria a mágoa? Para a gente compreender a mágoa como é uma emoção e que nos leva a um sentimento assim de desgosto profundo, de contrariedade. Que contrariedade é essa? É a contrariedade de algum interesse pessoal que foi contrariado. Quer dizer, nós somos levados a um estado emocional de desgosto, realmente, porque houve ali uma contrariedade muito grande dos nossos interesses. Na realidade, a mágoa está tentando mostrar para nós algo sobre nós que nós ainda não estamos conseguindo compreender de outra forma. Então, o elemento emocional, a emoção básica da mágoa é a raiva. A raiva, muito embora muitas vezes nós interpretemos como um sentimento negativo, na verdade, ele é uma emoção básica, ela é estrutural. Por quê? Porque ela é uma emoção protetiva da alma. Ela nos ajuda no sentido de desenvolvermos a reação, a proteção, a defesa pessoal, ou seja, ela nos estimula a correr atrás, a tomar providências, a vencer desafios, quer dizer, nos ajuda a ficar alerta quando nós nos sentimos agredidos, quando nós sentimos ameaça de um perigo, quando nós de alguma forma sentimos ameaçados. Então a raiva, ela é uma emoção natural do ser humano, ela é protetiva, ela nos ajuda a ter essa questão do movimento para frente. Do movimento no sentido de fazer a defesa da alma. O que ocorre é como nós utilizamos essas emoções, a forma como nós utilizamos é que muitas vezes nós canalizamos sob a tutela do orgulho para sentimentos negativos. É onde a gente muitas vezes não consegue dar um significado que poderia ser produtivo, que poderia nos levar a um aprendizado e acarreta para nós sentimentos negativos. Então, a raiva, ela é uma emoção natural. Quando nós nos sentimos agredidos, ameaçados, ofendidos ou uma ameaça de perigo, alguma coisa que nos coloque numa situação de alerta, né? Então, entender isso já nos ajuda a passar para o passo seguinte. Porque se nos sentimos ofendidos, muitas vezes nós nos sentimos ofendidos, mas a outra pessoa nem sabe que nos ofendeu. Às vezes a ofensa ocorreu somente dentro de nós, muitas vezes não, a ofensa é real. E também fazemos a ressalva de que aqui nós estamos falando da mágoa no sentido cotidiano, daquelas situações que nós vivenciamos no dia a dia, nos nossos lares, nos nossos relacionamentos afetivos, no ambiente de trabalho, na vida social, quer dizer, aquelas situações que envolvem um relacionamento cotidiano e não naquelas situações que envolvem uma violência grave, um crime, uma perda que causa cicatrizes muito profundas. Primeiro, nós ainda temos que compreender, fazer o processo do perdão no dia a dia, para que a gente possa futuramente, com a evolução, alcançar uma capacidade de compreensão maior e ser capaz de compreender e perdoar coisas ainda mais graves, né? Lá no Evangelho nós vamos encontrar a expressão pequenas alfinetadas no dia a dia, que vão se somando e no final vira grandes sofrimentos. Então realmente se a gente aprender a lidar com essas pequenas alfinetadas ou essas mágoas do dia a dia que você fala, a gente vai fortalecendo para
crescer também nesse outro sentido, né? Vai nos dando forças, vai nos tornando mais fortes para que a gente seja capaz de desenvolver aí a capacidade do perdão num sentido mais amplo, num sentido mais profundo, quer dizer, um aprendizado que nós estamos realizando, né? E o que normalmente acontece quando nós nos sentimos magoados? Então, é exatamente isso. A mágoa provoca em nós uma sensação profunda de desgosto. Então, normalmente, o que acontece? A gente passa para a segunda etapa, que é a raiva congelada, que é isso que a mágoa proporciona para nós. Nós sentimos raiva em algum momento, não conseguimos dar um significado diferente para essa raiva, não interpretamos qual interesse nosso estava sendo contrariado, por que estávamos nos sentindo ofendidos, quais as perdas que estavam sendo assimiladas por nós. Então isso torna-se um estado de ressentimento, ou seja, a gente passa a fixar naquela situação difícil que a gente vivenciou. Então a gente passa a ter recordações enfermiças. Estamos ressentidos. O que a palavra ressentir significa? Sentir de novo. Então nós vamos estar sempre focados naquela mesma situação, revivendo, ressentindo aquela emoção de forma negativa. Então quando a raiva se instaura em nós de uma forma congelada, incubada, ou seja, não trabalhada, ela se passa a ser ressentimento. E instaurada, ela se torna a mágoa. E a mágoa faz com que a gente tenha uma fixação negativa em relação ao ofensor. Faz com que a gente não enxergue mais os pontos positivos, faz com que a gente esqueça tudo de bom que a pessoa possa ter, que ela possa ser capaz de realizar, que ela já possa ter realizado, pelos sentimentos que nós já tivemos por ela, e faz com que a gente, vamos dizer, não consiga se sentir mais à vontade, gera um desconforto perante o ofensor. Então nós estamos sempre aprisionados àquela situação difícil, aquele momento que nós vivenciamos essa emoção e canalizamos ela de forma negativa. E aí fica muito fácil até de perceber que isso aí não vai ser bom mesmo, vai gerar doença, vai gerar infelicidade, não é? Vai gerar para nós dificuldades, que na verdade muitas vezes o ofensor passa pela nossa vida e se vai. E a mágoa vai permanecer conosco se a gente não trabalhar, se a gente não der um significado diferente para ela, se a gente não procurar entender o que ela está tentando nos ensinar sobre nós mesmos. E geralmente nessas situações a gente toma duas condutas. Uma é a indiferença e a outra é a vingança. São duas situações que a mágoa leva a gente a adotar, dois comportamentos que a gente tende a seguir. A indiferença, ela é, de certa forma, temporariamente até útil, porque nos ajuda a fazer um balanço, ajuda para que a gente possa refletir sobre aquela situação, para que a gente possa tentar compreender por que nos sentimos magoados, por que nos sentimos ofendidos, quais as perdas que nós estamos sentindo, né? Por que nós sentimos que o nosso afeto foi traído. Quer dizer, dá um tempo para que a gente possa refletir sobre tudo o que aconteceu e tentar dar um significado diferente. Agora, quando a indiferença se torna uma decisão definitiva, aí nós caímos nas garras do orgulho e do egoísmo. Porque aí, na verdade, nós estamos nos recusando a trabalhar essa emoção dentro de nós. Nós estamos nos recusando a enxergar o que a vida está nos propondo, a fazer as transformações que nós necessitamos. Na verdade, é uma manobra que nós estamos tentando realizar para anestesiar a dor, para não termos que lidar com perdas, não termos que lidar com a dificuldade, não termos que lidar com aquele sentimento de desconforto que a mágoa nos proporciona. Então, a indiferença temporária ela é benéfica, ajuda com que a gente reflita melhor, que a gente tente equacionar a situação. Agora, quando se torna uma decisão definitiva, aí já passa a ser o orgulho e o egoísmo falando de uma forma mais forte dentro de nós. Beleza, nós vamos dar uma pequena pausa chamando os nossos patrocínios culturais e já nós retornamos.
Artecom, há 35 anos contribuindo para o desenvolvimento da região. Produzimos lajes, blocos, mourões e vigas pré-moldadas para a construção de sua casa. Corte e dobra de ferro e aço que agilizam e dão economia em sua obra. Saneamento básico, tubos de concreto, fossas sépticas e galerias para águas pluviais. Contamos com um laboratório próprio para que nossos produtos sejam produzidos dentro das normas técnicas. Entregamos em toda a região com rapidez e qualidade comprovada. Artecom, ligue 3571-1096 e lhe enviaremos um representante. Rodovia Muzambinho Guaxupé, quilômetro 100. Se você procura o melhor atendimento, agilidade no serviço, o melhor preço e produtos de altíssima qualidade, venha conhecer a Ricinóio. Álcool em gel, colônias e cosméticos, produtos de limpeza em geral, diretos da fábrica, aprovados pela Vigilância Sanitária. Qualidade, preço e comodidade em sua casa. Tudo em um só lugar. Entregas grátis para Guaxupé. Ricinóio 3551-2509. Há mais de 40 anos no mercado óptico, a Ótica Principal vem priorizando cada vez mais o bom atendimento ao cliente. Uma ótica de precisão a serviço da sua visão. Experiência, agilidade na entrega de serviço, facilidade no pagamento e muita seriedade. Óculos solares e receituários de grifes. Óculos é o nosso negócio. Avenida Conde Ribeiro do Vale, 485. Telefone 3551-2016. Olá! Agora você pode nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. O endereço está aí, na sua tela. Curta, compartilhe, se inscreva. Estrada de Damasco. A Casa Fortaleza tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, os melhores preços e as maiores variedades que você pode pagar em 6 vezes nos cartões Visa e Master. E ainda fazemos financiamentos pela Construcar e Cicobi Cred. Agora com uma novidade. Você pode comprar peças e acessórios para o seu veículo na Casa Fortaleza, que fica na Rua Borba Gato 556, Recreio dos Bandeirantes. Telefone 3551-6589. Oi, estamos no segundo bloco, continuando o bate-papo com a Daniela, falando sobre mágoa e perdão. Terminamos o outro bloco falando sobre a indiferença, que agora ela vai trazer para nós a questão da vingança. Então, quando nós adotamos a postura da vingança, deixamos que a mágoa tome conta do nosso coração de uma forma em que nós adotamos uma postura de vingança, na verdade, a gente está assim desejando, né, que o outro sofra tanto ou mais do que o sofrimento que ele está nos causando. Então, na verdade, nós estamos acumulando para nós mesmos mais dificuldades, porque os ensinamentos de Jesus já nos mostram diferente, que é necessário entendermos, procurarmos nos esforçar para entender a conduta do outro e procurarmos nos esforçar para compreender também o que se passa conosco. Então, na realidade, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar tomando veneno e desejando que o outro morra, né? Então a vingança também não é o caminho que foi ensinado por Jesus, não é a solução da nossa dificuldade, não vai aliviar a dor, não vai trazer a libertação que a gente deseja, o conforto emocional, a alegria, a paz interior que a gente deseja. Então nem a indiferença em relação ao ofensor vai nos ajudar, como também nem a vingança vai nos conduzir pelo caminho correto, vai nos levar pelo caminho do amor. O caminho do amor é diferente, é o caminho do perdão. Isso, então vamos falar um pouquinho do perdão? Perdoar é esquecer? Não, assim como a raiva, assim como a mágoa são emoções, o perdão também é uma emoção. Ele é sentido, ele não é memória. Então não é esquecendo que nós perdoamos. Não é deixando a situação como se estivesse guardadinha, tentando fazer de conta que ela não aconteceu, tentando anestesiar a dor que nos envolve. É como se uma negação daquele sentimento, né? Que nós vamos estar trazendo essa paz para o nosso coração, que nós vamos estar proporcionando o perdão. O perdão é muito mais do que isso, é libertação. Quem perdoa compreendeu por que se magoou. Quem perdoa entendeu qual o interesse pessoal, qual a dificuldade, aprendeu algo sobre si mesmo que não estava compreendendo de outra forma.
por isso perdoou, compreendeu. Então, quando nós compreendemos, nós sentimos. É uma questão de darmos um novo significado para aquela situação. Nós vamos continuar nos lembrando dela. Nós vamos ter recordação dela, sim. Mas nós não vamos sentir aquela dor, aquela mágoa que nos provoca aquele desconforto, aquele mal-estar em relação ao ofensor, aquele desejo de vingança, aquele desejo de que o outro tenha sofrimento tanto quanto tenha nos ocasionado. Então é diferente. Como que a gente sente que perdoou o outro? Como a gente falou no início, quando estamos magoados, nós só enxergamos os pontos negativos da pessoa. Nós esquecemos tudo de bom que ela possa ter feito, ou os momentos felizes que possamos ter vivenciado com ela, situações positivas que ela possa ter apresentado, e fixamos só no ponto negativo. Quando o perdão acontece, nós conseguimos olhar para outra pessoa, não com esquecimento daquilo que ocorreu, daquela situação, da ofensa, mas conseguimos enxergar também os pontos positivos dela. Então a gente consegue olhar para ela com um olhar diferente. A gente fala, ela ainda não cresceu, ela ainda não amadureceu nesse ponto, mas ela já tem esse ponto positivo, ela já é capaz de um gesto interessante, ela já é capaz de fazer coisas positivas nesse sentido, naquele. Quer dizer, a gente compreende que a pessoa tem falhas, sim, mas também consegue preservar o ponto positivo da pessoa. E você acha que é necessário voltar a estar junto com esse ofensor em algum momento? Estar junto com o ofensor não é necessário. Quem perdoou já teve a lição que basta, ou seja, já conquistou para si a cura emocional, a paz espiritual. Então, por isso que o perdão é libertação, porque quem não perdoa se algema ao outro, se vincula, né? É um sentimento que vincula, não um sentimento que une, é um sentimento que vincula, que aprisiona. Quem perdoou já teve o aprendizado que necessitava. Até quando nós precisamos que a dor nos visite? Até que o aprendizado aconteça. Quando o aprendizado acontece nas nossas vidas, quando nós assimilamos aquilo que precisamos assimilar e fazemos as transformações necessárias, a dor naturalmente segue o caminho dela. Então, quem perdoou se liberta. Se o outro corresponder a esse perdão, se o outro, vamos dizer, às vezes a ofensa é recíproca, né? Então, será melhor ainda, porque Jesus nos recomendou. Você mesma leu no início, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está com ele a caminho. Quer dizer, que nós teremos cumprido a etapa da proposta que foi feita pela vida. Agora, se o outro recusar o perdão ou recusar a reconciliação, aquele que perdoou se libertou, já teve o que lhe basta. O aprendizado sobre si mesmo, já cresceu, já evoluiu, já se tornou melhor em algum aspecto. Então, quer dizer, ele já teve o que lhe basta. Então, estar junto com o ofensor é uma decisão para depois do perdão. Primeiro, a gente precisa fazer o processo do perdão. E tomar a decisão de estar junto é uma decisão para depois, para que a gente possa tentar esse processo da reconciliação, tentar essa aproximação, que é recomendável, mas não é necessariamente obrigatório. O mais importante é o que ocorre dentro de nós, nos nossos corações. Quer dizer que se houve o aprendizado, se nós compreendemos, se nós nos libertamos, então esse é o passo mais importante. Estar junto ou não é uma decisão para tomarmos, é um próximo passo para darmos após o perdão. E o Espiritismo nos ajuda muito nesse sentido, porque à medida que nos entendemos como espíritos imortais, que vamos sempre vivendo várias existências e que nessas podemos voltar a encontrar, né, essa pessoa, o chamado ofensor aqui, na posição de um filho, do marido, de uma esposa,
Quer dizer, um vínculo um pouco mais próximo, realmente é necessário que a gente não carregue para outras encarnações nenhuma mágoa, nenhuma dificuldade, porque vai facilitar a nossa própria vida, né? Se a gente já começar com dificuldades, com mágoas, com problemas, já é um desequilíbrio a mais, né? São situações que nós vamos contraindo débitos, e será necessário que nós retornemos juntos novamente para tentar desfazer esse nó, para tentarmos criar um laço afetivo saudável, porque é essa que é a proposta da vida, que a gente se desenvolva enquanto ser imortal que somos, que nós dilatemos as nossas potencialidades. Porque a lei divina é a lei do amor. E como que nós vamos conquistar a capacidade de amar se nós não começarmos nas coisas menores, nas pequenas, naqueles relacionamentos do dia a dia que a gente vivencia? Então, como é que nós vamos nos tornar espíritos cada vez mais evoluídos, com a capacidade de compreensão e de amor maior, se nós não dilatarmos isso das pequenas, não desenvolvermos? Então a vida vai nos proporcionar, nesta ou numa próxima existência, uma reaproximação. Não como forma punitiva, não como forma de castigo. É como reparação. É como uma oportunidade para que a gente possa reparar os débitos que foram contraídos e também nos reaproximarmos, formarmos um vínculo afetivo diferente, desatar aquele nó, dissolver aquela negatividade, aquele sentimento de vingança que a gente nutre, porque não é, vamos dizer, com o desencarne, não é deixando o corpo físico que nós deixamos de sentir, de sermos o que somos. Quer dizer que esses sentimentos positivos, essas situações que nós vivenciamos e não trabalhamos, né, não deixamos elas sem resolução, nós vamos levar conosco. E a vida lá na frente vai nos proporcionar novas oportunidades para que possamos estar fazendo o trabalho que deixamos pendente. Eu dizia que o Espiritismo nos ajuda muito porque a gente dá um valor diferente para o perdão. E não o perdão da boca para fora, mas realmente o trabalho com o sentimento. Porque em qualquer situação que a gente vai desenvolvendo o perdão, a gente vai sendo mais feliz, né? A gente vai ficando mais harmonizado com a própria lei de Deus. Então, é justamente nesse sentido que o perdão tem o seu maior mérito, porque ele nos proporciona a cura emocional, ele nos proporciona uma existência mais feliz, uma harmonia interior. E o que isso nos leva? Justamente a uma interação maior com o Criador, nos aproxima de Deus. Felicidade é isso, é essa harmonia com Deus. É nos sentirmos em paz com a nossa própria consciência, com as pessoas, com o mundo onde nós vivemos e sermos capazes de lidar com as nossas emoções. Porque a todo tempo a vida vai estar nos proporcionando oportunidades para isso. Então, quer dizer, nós vamos estar sempre tendo emoções e compreendê-las, aprender como nós reagimos a elas, como nós nos sentimos a elas, vai nos proporcionar ferramentas para que a gente possa lidar com elas e sair dessas emoções de forma negativa que nós muitas vezes agasalhamos no nosso mundo interior. Então o perdão nos proporciona isso, a cura emocional, o equilíbrio, nos proporciona condições de vivermos uma existência com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais harmonia conosco e com o próximo, e faz com que a gente abra espaço para vínculos afetivos saudáveis, para que a gente possa estabelecer realmente vínculos afetivos com o próximo que são saudáveis. E não esqueçamos de que não é esquecimento. O perdão não significa fazermos de conta que a ofensa não aconteceu ou que aquilo vai ficar, vamos dizer, esquecido. A cada um será dado segundo suas obras. Jesus nos ensinou isso também. Quer dizer que, perdoando, nós estamos nos libertando, curando a nós mesmos e libertando também o outro. Mas não estaremos isentos da responsabilidade do que houvermos ocasionado, daquilo que houvermos semeado. A reparação será sempre necessária por aquele que ofende. Não como forma punitiva, mas como forma de
reparação. Reparação, reconciliação com a sua própria consciência. Isso mesmo. Daniela, o nosso tempo está terminado, a gente agradece o teu bate-papo. Agradecemos a você também que esteve conosco, né? Que fica sempre essa reflexão para nós pensarmos durante a semana. Desejamos muita paz, que possamos nos encontrar na próxima semana. Até lá!